No Justiça para Todos especial de hoje, vamos entrevistar o juiz federal Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Ele é paulista, juiz federal há 16 anos, titular da 13ª Vara Civil Federal de São Paulo, mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo. Fernando Mendes assumiu a presidência da AJUF em junho de 2018 e ficará no comando da entidade até junho de 2020. Hoje vamos fazer um balanço das conquistas da AJUF em 2018 e falar também sobre as expectativas e metas da Magistratura Federal para 2019. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Doutor Fernando, muito obrigada por estar aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço a oportunidade de vir mais uma vez aqui, esclarecer o trabalho da AJUF e apontar aí os nossos objetivos para 2019. Doutor Fernando, uma das bandeiras fortemente defendida pela AJUF é a questão da valorização e a independência da magistratura. O que significa ter um magistrado valorizado e independente no nosso país? O Brasil, desde 2013, tem passado por uma mudança política, né? A sociedade tem reclamado mudanças no sistema de estrutura política, na forma de fazer política. E o resultado da eleição de 2018 revela um pouco isso. E desde 2013 nós enfrentamos diversas crises, o impeachment de uma presidente da República, na sequência de uma denúncia contra o presidente da República, e o judiciário acabou sendo um garantidor da própria democracia nesse período, né? E o que nós defendemos? Para que o judiciário possa sempre agir como o garantidor da institucionalidade, como o garantidor da própria democracia, ele precisa ser integrado por juízes independentes e juízes que sejam valorizados. Valorizados no que sentido? Hoje nós temos uma grande pauta que é a questão remuneratória no serviço público. E o que nós estamos defendendo é que a magistratura federal ela tem que ser a referência do sistema remuneratório no serviço público. Isso é a pauta que a gente tem trabalhado e vamos trabalhar em 2019. Foi realizada agora, nesse segundo semestre, uma revisão dos subsídios, que era uma pauta que estava pendente desde 2016. Foi equacionado. Mas isso acabou gerando uma redução dos vencimentos dos magistrados, essa é a verdade. Nós estamos com vencimentos defasados, foi feita a revisão, mas na prática isso gerou uma redução nominal dos nossos salários. Por isso nós entendemos que essa questão tem que ser debatida de maneira mais adequada em 2019. Temos a defender uma adequada estrutura remuneratória no serviço público, para que a magistratura seja, como deve ser pela Constituição, a referência. Hoje nós temos diversas carreiras que acabam, de alguma maneira, tendo remuneração mais elevadas que a magistratura, com menores responsabilidades. E para nós isso não está correto. Então, passa a valorização da magistratura pelo reconhecimento do trabalho que os juízes realizam, pela independência funcional que dispõem, mas por um tratamento remuneratório adequado. Para quê? Para que a carreira seja sempre atrativa. Hoje nós temos mais de 300 quadros vagos na magistratura, porque muitos estudantes não passam nos concursos e pode haver um desinteresse para a carreira de magistrados. Por isso nós chamamos essa atenção. Não é uma discussão meramente corporativa, é uma discussão institucional. Que tipo de magistrados nós queremos? Um magistrado que seja bem remunerado exatamente para que ele possa exercer o seu trabalho com independência, sem se submeter a qualquer tipo de influência ou pressão política. E diante de tudo isso, o senhor acredita que a magistratura federal hoje vive uma crise? E por quê? Na verdade, nós temos uma crise aí de modelo das instituições. Estamos repensando as instituições. Acho que a magistratura federal passa por esse processo de readequação dentro de um sistema remuneratório. Como eu dizia, hoje há uma grande discrepância no sistema remuneratório do serviço público. E a magistratura acaba tendo um tratamento mais gravoso do que outras carreiras. O juiz tem mais ônus do ponto de vista das suas responsabilidades, e isso não tem se refletido na questão remuneratória. Então, para nós é importante que se faça uma discussão ampla para que todo o sistema remuneratório do serviço público seja feito de maneira adequada. Os juízes são agentes políticos. Eles têm as suas responsabilidades, as suas limitações, que são próprias do cargo que exercem, mas dependem de um sistema adequado
remuneratório, exatamente para quê? Para que a carreira continue sendo atrativa. E por isso nós defendemos, dentre as pautas que são importantes do ponto de vista remuneratório, a chamada valorização por tempo de magistratura, para que o juiz possa entrar na carreira e ter uma expectativa de ser, ao longo do tempo, valorizado do ponto de vista funcional. Hoje, o modelo remuneratório ele não traduz esse sentimento. O juiz entra na carreira e deixa de ter, ao longo do tempo, algum tipo de expectativa, algum tipo de possibilidade de ascensão funcional, que é necessário para o ser humano, a questão da motivação. Então, esse ponto, para nós, é importante, é um ponto que nós temos que enfrentar em 2019. A adequada estrutura remuneratória do serviço público como um todo, para que sejam extirpadas essas discrepâncias que já existem atualmente e para que a magistratura possa voltar a ser o que sempre foi e o que a Constituição determina que seja a referência do padrão remuneratório dentro do Serviço Público Federal. E como que a AJUF tem atuado em defesa dessas pautas, para mudar esse quadro? Então nós temos, na verdade, primeiro a pauta da PEC 63, que é da valorização do tempo de magistratura, que é uma pauta que já está pronta para ser votada no Senado e que vai permitir que a magistratura readquira aquele senso de carreira que perdeu a partir da emenda 45. Nós temos trabalhado pela chamada simetria entre as carreiras do Ministério Público e magistratura. Essa é uma pauta que está sendo debatida no Conselho Nacional de Justiça. A AJUF recentemente fez um pedido para que esse tema seja rediscutido no CNJ. Há uma decisão do CNJ que reconheceu a simetria entre a magistratura e o Ministério Público, mas na prática a efetivação desses direitos não se concretizaram. Então nós provocamos agora recentemente o CNJ para que essa discussão seja feita, porque não se concebe que o magistrado hoje tenha, dentro do ponto de vista remuneratório, um tratamento mais gravoso que os membros do Ministério Público. Com mais responsabilidades, tenham menos direitos reconhecidos do ponto de vista constitucional. Então nós estamos cobrando isso no âmbito do CNJ. A questão da revisão dos subsídios foi importante, que já foi equacionada, porque isso afetava particularmente os aposentados, que estavam com quase 40% de defasagem de vencimento em relação aos juízes da ativa, exatamente porque estavam aposentados, não recebiam determinadas parcelas que são pagas só para os juízes da ativas. Então a revisão do subsídio foi uma conquista importante na medida que ela permitiu que os aposentados tivessem essa recomposição. Mas, como eu disse, não foi suficiente, porque essa revisão ela vai acabar, na prática, implicando uma redução salarial. E o que nós vamos defender, e aí uma pauta também moralizatória da AJUF, é a observância do teto salarial do serviço público. Hoje, diversas carreiras, por meio de leis especiais ou por meio de interpretações normativas de cada órgão, podem ter e acabam tendo uma remuneração que extrapola o teto do serviço público. E a AJUF entende que isso não pode ser aceito. Nós vamos defender em 2019, com força, que essa questão do teto remuneratório seja devidamente observada e seja observada não só no Judiciário, mas também no Executivo e no Legislativo. Doutor Fernando, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua a entrevista com o juiz federal Fernando Mendes, presidente da AJUF. Voltamos em instantes. Até já. Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com o juiz federal Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Doutor Fernando, eu quero começar esse bloco falando sobre um convênio firmado entre a AJUF e a AJUF Argentina. Como é que foi esse convênio? Nós decidimos no começo de 2018 realizar o evento internacional da AJUF e foi escolhida a cidade de Buenos Aires por várias razões, né?
questão logística, questão de facilidade de acesso, porque Buenos Aires é tradicionalmente uma cidade muito querida pelos brasileiros como ponto turístico, e nós tínhamos também o lado de interesse institucional, né? São os vizinhos argentinos, nós temos ali interesses comuns na fronteira, na tríplice fronteira, e entendemos que era importante estreitar essa relação com o Poder Judiciário argentino. E nesse contexto surgiu aí a possibilidade de nós fazermos um convênio com uma associação que também chama JUF, que é a JUF Argentina, que ela é exatamente como os juízes federais brasileiros se reuniram numa associação própria, os juízes federais argentinos também resolveram há 2 anos formar uma associação, porque eles entendem que também tem pautas que são específicas da magistratura federal. E os juízes argentinos também passam hoje por um processo que é decorrente da Lava Jato, né? As investigações da Operação Lava Jato têm reflexo não só no Brasil, mas no mundo todo, e hoje é um tema que envolve também o Poder Judiciário argentino. Então foi uma maneira de nós nos aproximarmos para trocarmos experiências, na medida que a gente pode aprender um pouco com o sistema judicial argentino, e eles também têm interesse muito grande de saber como que é o funcionamento da nossa instituição, como que a Operação Lava Jato o que já ocorreu até aqui, né? Obviamente que não é só isso, né? Mas a Operação Lava Jato acabou sendo um ingrediente muito especial nessa aproximação. Mas basicamente tem essa finalidade, estreitar as relações de modo a otimizar a própria prestação jurisdicional. Nós vivemos hoje um mundo cada vez mais globalizado e é necessário que os integrantes dos poderes judiciários de países que são vizinhos, como o Brasil e a Argentina, se comuniquem, se falem para que eles possam trabalhar conjuntamente em prol de um objetivo comum. E na prática, como vai ser essa contribuição dessa troca de experiência? O convênio é um convênio aberto, né? Que a ideia principal é que eles possam participar dos nossos eventos aqui no Brasil, tragam as experiências que eles têm, como nós também possamos participar dos eventos, dos debates que eles estão fazendo. Então, por exemplo, a questão do aperfeiçoamento de um modelo legal, o que a experiência argentina pode contribuir para o aperfeiçoamento do modelo legal brasileiro e vice-versa. Então, a ideia inicial é essa. E estamos pretendendo, para o final de 2019, realizar um evento conjunto, provavelmente ali na região da Tríplice Fronteira, né, envolvendo também os colegas da Justiça Paraguaia, porque ali é uma área cada vez mais sensível, né, uma preocupação muito grande em relação ao tráfico de armas, ao contrabando, à própria questão do terrorismo, que é uma região sensível, uma região importante e que a justiça brasileira precisa estar presente. Mas ela também precisa dessa participação dos países vizinhos para que possamos trabalhar de maneira harmônica. A JUF tem uma atuação muito intensa junto ao Congresso Nacional, acompanhando todos os projetos em tramitação. Em especial, tem o projeto de lei 7735, que trata do Fundo Especial de Custas da Justiça Federal. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse projeto. O Fundo de Custas, na verdade, é um projeto que estava já previsto na Constituição Federal, né, a partir da emenda 45, que é um modelo que a Justiça Federal pode adotar para o que nós podemos dizer de uma maneira mais simples, garantir a sua própria autossustentabilidade, porque a Justiça arrecada custas com a sua prestação jurisdicional, mas esses valores eles acabam integrando o orçamento geral da União. O que a Constituição permite, e a Justiça Federal até agora não tinha feito, organizar o seu chamado Fundo de Custas, o FEJUF, porque essas receitas que advirão da prestação jurisdicional, elas vão integrar o orçamento do judiciário e vão permitir que o judiciário se autossustente, com o seu próprio serviço, que é a prestação jurisdicional, sejam recolhidas esses valores, essas taxas, e isso permita que o judiciário tenha desenvolvimento o quê? Não na parte de pessoal, isso não vai ser sustentado aí pelo fundo, mas na parte do próprio desenvolvimento, na parte da construção, na parte do melhoramento, de tecnologia, de treinamento, né, de aperfeiçoamento do trabalho judicial. E o que para nós isso é importante? Porque aquelas pessoas que não têm condições de pagar as custas judiciais, elas não serão afetadas, elas continuarão sendo beneficiárias da chamada assistência jurídica gratuita.
Mas aquelas empresas que hoje trazem para a Justiça Federal causas bilionárias e que pagam valores ínfimos para movimentar o sistema federal de justiça, elas possam pagar valores mais adequados à realidade do serviço jurisdicional. Esses fundos já foram, de alguma maneira, organizados nas justiças estaduais e estava pendente de organização na Justiça Federal. Então, isso foi uma iniciativa da Justiça Federal, a partir da lei orgânica da Justiça Federal que está sendo discutida no STJ, e o ministro Noronha, que é o presidente do STJ, encaminhou ao Congresso Nacional esse PL para que fosse debatido. Nós avançamos bastante em 2018 nesse tema e pretendemos agora, em 2019, efetivar para que esse fundo seja implementado e que essas receitas que advirão com esse trabalho possam ser revertidas em prol do funcionamento, do melhoramento do funcionamento da justiça. É uma necessidade por conta da restrição orçamentária que vivemos a partir da emenda 95. Então, é uma nova fonte de receita que tem relação direta com o trabalho desenvolvido pelos juízes federais. Então, aquilo que se presta de serviço tem que ser remunerado do ponto de vista das taxas judiciárias por aqueles que são usuários do serviço público de justiça. Doutor Fernando, vamos falar agora sobre a Frentas, que é a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público. Quais são as principais ações a serem desenvolvidas em 2019? A Frentas, na verdade, nós temos uma pauta em comum, que é a da PEC 63, que ela é a PEC que prevê a valorização do tempo de magistratura e Ministério Público. Então, esse vai ser um trabalho que todas as associações têm que desenvolver conjuntamente. Mas o que é importante também, e o que a JUF tem cobrado na sua atuação junto à Frentas, é exatamente a questão da uniformidade do tratamento remuneratório entre as magistraturas. Hoje nós temos uma situação de uma certa assimetria, porque ao tempo que o Supremo Tribunal Federal diz que a magistratura tem que ter um regime remuneratório uniforme, que está previsto lá na DI 3854, o que nós percebemos hoje que há um tratamento diferenciado. Alguns estados têm criado vantagens remuneratórias que destoam das demais magistraturas. Então isso provoca um desequilíbrio do ponto de vista do tratamento remuneratório entre as magistraturas, o que não é bom para a carreira, porque isso acaba fragmentando a nossa pauta que é comum. Então o que nós estamos cobrando na Frentas e vamos em 2019 intensificar é que o Supremo Tribunal Federal defina de uma vez por todas qual é o regime remuneratório da magistratura. Se nós temos um tratamento uniforme e por isso esse tratamento tem que ser observado por todos os estados membros, sejam da magistratura, sejam do Ministério Público. Então essa pauta é uma pauta também importante para nós em 2019. Fazer com que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o regime remuneratório único seja observado também nos estados membros. Doutor Fernando, a gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar sobre as expectativas e metas da JUF para 2019. Voltamos daqui a pouco, não saia daí. E o Justiça para Todos volta a falar com o juiz federal Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Doutor Fernando, o senhor acha que a nossa Constituição precisa ser aprimorada? Em que sentido? A Constituição, na verdade, que completou 30 anos em outubro, ela é um livro vivo, né? Ela vem sendo ao longo desses 30 anos reinterpretada pelo Supremo Tribunal Federal e vem também sendo objeto de modificações formais por meio das emendas constitucionais. Então ela está sendo aprimorada no dia a dia. No dia a dia do Poder Judiciário, ela vem sendo, de alguma maneira, efetivada, sendo reinterpretada. Então nós entendemos que isso é um processo normal do ponto de vista constitucional. Um país como o Brasil, que é
ponto de vista democrático, ainda muito novo, né? Passamos aí por um período grande de ditadura, um período de exceção, e um governo democrático dentro de uma Constituição, ele passa exatamente por essa transformação. Então a gente vê isso como um processo natural. E principalmente pelo papel ativo que o Supremo Tribunal Federal tem e exerce de dizer a Constituição, de reler a Constituição conforme a própria realidade social vai se alterando. Queria que o senhor falasse agora sobre o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal e os centros locais. De que forma que essa iniciativa ajuda a garantir um julgamento rápido dos processos? Nós temos um problema, e a Justiça já vinha trabalhando pelo CNJ, com soluções, a busca de métodos alternativos de soluções de conflitos, né? Nós tivemos já mais de 100 milhões de processos. O CNJ, em números mais recentes, 2017, 2018, fala em cerca de 80 milhões de processos. E não há como se pretender a expansão do judiciário como forma de resolver essa demanda excessiva que existe hoje dentro do nosso sistema. Então, o que nós precisamos? Foram criados alguns mecanismos, que são dos precedentes, que visam exatamente uniformizar ou julgar aquelas causas mais relevantes que permitirão que milhares de processos sejam resolvidos. Isso o CNJ vem fazendo, a Justiça como um todo tem trabalhado nessa frente. O Centro de Inteligência, na verdade, tem um papel um pouco diferente, porque é uma maneira que a Justiça está buscando de atuar de maneira preventiva, ou seja, não visando simplesmente resolver os processos que já estão hoje em julgamento, mas de alguma maneira se antecipar, detectar eventuais focos de demandas judiciais e atuar preventivamente, tentando encontrar uma solução de modo a evitar que essas matérias sejam judicializadas. Então, o Centro de Inteligência também tem esse papel importante, trabalhar na detecção daquelas causas, ou daqueles temas que poderiam virar algum tema judicializado e que poderiam gerar assim, o ajuizamento de milhares de ações e que possam, de alguma maneira, ser resolvido de maneira preventiva. Então, essa é uma das estratégias que a Justiça Federal, por meio do seu Centro de Inteligência, que tem o funcionamento do CJF, mas que também vem se desenvolvendo do ponto de vista local, é exatamente isso. A Justiça, uma nova visão da Justiça. A Justiça é proativa no sentido de se antecipar para tentar resolver as demandas antes mesmo que elas virem processos ajuizados. O senhor acha que estimular essa solução de conflitos na origem é a ação mais efetiva para garantir a redução nas demandas judiciais? É o caminho que nós temos. Nós vivemos uma nova realidade orçamentária, tecnológica, e nós não podemos pensar o judiciário como ele foi desenvolvido até aqui, com um poder que é inerte do ponto de vista que fica aguardando as demandas se apresentarem para que ele possa então decidir. Isso nos levou a esse sistema de mais de 100 milhões de ações ajuizadas. O que o judiciário, o que o juiz hoje pode atuar de maneira preventiva, e esses centros de inteligência têm esse foco. O juiz não vai perder a sua imparcialidade, não vai perder a sua independência. Ele, na verdade, está, em razão da experiência que nós temos, pelo trabalho que nós desenvolvemos, é exatamente antever situações que podem gerar uma judicialização excessiva e atuar de maneira preventiva. Então, isso tem sido feito, por exemplo, em relação ao INSS. Quando se percebe que determinado tema, que é objeto de discussão em relação a benefícios previdenciários, possa vir a gerar uma grande judicialização, se antecipa e se busca, no meio do consenso, no meio do diálogo, alguma solução administrativa, alguma solução estrutural que evite a judicialização. É a racionalização do próprio sistema de justiça. Doutor Fernando, 2018 foi um ano muito intenso, de muito trabalho para a Justiça Federal? Foi. Nós passamos aí por um processo eleitoral, né? No segundo semestre de 2018, o Congresso Nacional praticamente ficou parado em razão das eleições presidenciais, a renovação do próprio Congresso. Mas nós tivemos temas importantes que foram resolvidos. Como eu já disse, a questão dos subsídios foi um tema fundamental
Desde 2016, essa matéria estava pendente de apreciação pelo Congresso e foi aprovada, e que permitiu que, principalmente para os aposentados, se recuperasse parcialmente a nossa defasagem remuneratória. Para os juízes da ativa, como eu disse também, isso acabou tendo um reflexo que não foi positivo na medida que ela vai trazer uma redução salarial. Mas nós entendíamos que era importante se resolver essa questão dos subsídios para que nós pudéssemos avançar nas outras pautas que são importantes, como eu já disse também da PEC 63. Nós entendemos que agora, uma vez superada a questão do subsídio, nós temos que trabalhar intensamente no projeto da valorização da magistratura e também nesse projeto que é fundamental para nós, que é o tratamento uniforme do ponto de vista remuneratório entre as magistraturas e o Ministério Público. Então, foi difícil em razão desse cenário político, né? Mas que nós pretendemos agora, a partir de 2019, com um novo presidente eleito, com novos ministros, com um Congresso renovado, fazer essa discussão de maneira adequada, de maneira democrática, de maneira transparente. Doutor Fernando, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para vir aqui falar um pouco sobre a JUF, falar sobre a Justiça Federal. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.